18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Nós vamos juntos com você no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares, Paulo Castro, M. Luciano. Quem mais? O Jorge, o Rodrigo, a Keren. Ei, Karime, tudo bem? Quem mais aí? Olá, toda a galera bonita e colorida da Rádio Mix. Muito boa noite para você, sintonizado na programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite, aqui com o programa 18 horas. Muito boa noite, Cid. Boa noite. Fico lembrando que a Karime era preguiçosa quando tinha novidade aqui, lembra? Agora tá num gás, bicho. Era preguiçosa. Nunca fui preguiçosa. Sempre teve Denúncia. Que isso? Ela fica 100,7. Mas é que era um outro estilo de rádio, era classe especial. Hoje ela é mais Eu era punk, treinada, né, pra falar assim. Era? Era. Ela fazia noite, né? Era à noite. Aí era porque mais meu romântico. horário, eu sou uma pessoa notiva. Ela era Meu horário suave, era à noite. cara. Ela era suave. Deixa eu mandar aqui um abraço. Olha, o Rogério Bessa já tá ligado, ele tá sabendo que vai ter matéria hoje aqui sobre pesca esportiva. Já tá ligado aí. Ei, Cid Soares, muita gente ligada no 18 horas. Eu quero mandar um alô pro pessoal do Conselho Municipal de Cultura, o Concultura. Olha, boa, bacana, o pessoal do Concultura, né, cara? Pessoal que Vou curte, pessoal mandar que então gosta. um abraço, um beijo pros meus amigos do grupo das Najas. Olha aí, das São Najas. todos muito queridos. E a pessoa boa. da semana está conosco. Pessoa da semana está conosco. Antes dele falar, M. Luciano, o aniversariante da semana. Agora muito obrigado. Vamos lá, e a gente continua sorteando aí os ingressos, né? Pra banda da Mix, pra quem tá assistindo a gente pelo aplicativo. Mano, o que é isso, aplicativo, mano? Você tem que baixar, meu filho. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e procura lá, mano, Super App. Você vai me assistir, vai assistir a Karime, vai escutar a Rádio Mix, vai descobrir como é que é o Graciano, ele é feio pra caramba. É bonito. E é assim mesmo. Ei, Emílio, antes da gente começar aqui a historinha, eu gostaria de dar uma boa noite pro meu querido Paulo Castro, PC, que é o cara do conteúdo. Mas eu não esqueço, meu querido. Muito boa noite pra você. Meu irmão, é aquele cara que se você espirrar de saúde antes de acontecer. Boa noite, Cid, Karime, M. Luciano. Ó, e a entrevista de hoje é imperdível. Vamos entrevistar Tony Neto, um especialista em pesca esportiva. Bacana. Daqui a pouco, fica ligado. 6:02 e é carnaval, não é isso? Isso mesmo, é carnaval, meu povo. Em tempos de coronavírus, a recomendação do ministro da Saúde é que a gente tenha etiqueta carnavalesca. O que seria isso? O que é isso? É tipo assim, posso te beijar, mas primeiro passa um álcool em gel na cara. Boa noite, não sei. Tipo assim, leva um pacote de, como é que é, lenço umedecido. Né, eu posso, vossa senhoria, né? Eu não sei o que é isso. Beijo. Então, novo carnaval. Ó, o ministro fez apelo aos bons modos dos foliões. Olha aí. Também o que é isso? Eu não sei o que é isso. Referência, por favor, eu poderia, Por favor, eu posso te beijar? Pular Passa álcool em baixo. gel aqui, ou então você pode fazer um gargarejo com cerveja, com vodka, alguma coisa. O ministro, aquele cara criado com vó, nunca passou um carnaval na rua, não sabe o que é isso. Ele não sabe, não tem noção. Nunca mijou na esquina. Já pensou lá no Nordeste uma parada dessa? Lá mesmo que é o lugar de pedir de carnaval, como é que é isso, né? Bom, só sei que o ministro Mandetta, ele passou aí essa missão para os secretários municipais explicarem em suas cidades essa tal de etiqueta carnavalesca. Traduzam, queridos. Traduzam vocês, né? Se virem. Isso porque, segundo o ministro, cada lugar tem um tipo de folia diferente, né? Um carnaval de rua, outro baile, né? Os bailes de salão. Ele falou, então expliquem vocês aí. Que situação, hein? Fantasiado de Jimmy Boiler, não tem aquele filme Jimmy Boiler? Exatamente. Pois é, nesse encontro aí com os secretários municipais, o ministro ressaltou aquelas recomendações, né? De lavar a mão, Agora essa de colocar o cotovelo no rosto tá de brincadeira, amigo. Tenta chegar o cotovelo no rosto aí. Bota o antebraço, meu irmão. Ele se confundiu, tampar, né? Pode botar a mão, sei lá. Os vídeos do né? Bolsonaro, eu vou te contar, viu, Ele cara? confundiu todo aí. Olha só, tem um beijo aqui especial, uma cantora de metal, a Cris René, e pra Nanda Chama, que estão escutando a gente. Olha, Nanda, meu amor, um beijo, linda. Obrigada. Um abraçaço pra ela, né? Muito legal. A gente conheceu no aniversário do Lu. Isso mesmo. Já trabalhou aqui. Já.
A Nanda já foi apresentadora do Zapiando, já fez um monte de coisa. Olha lá, é uma querida, uma linda. Bom, falando em carnaval e coronavírus, a gente tem que lembrar aí que, né, Cid Soares, tem 9 casos suspeitos, né, de coronavírus. Pô, nem falei isso, né, no Brasil. É verdade, é isso mesmo. No carnaval, então a gente tem que ter um carnaval, como é que é? Etiqueta carnavalesca. Etiqueta carnavalesca, bons modos. Mesmo que o pessoal não se preocupa nem quando não tem suspeito, com 9 só. Então nem aí. Vamos passar o rodo. Dentro aí, até a próxima sexta-feira. Tem que se preocupar, é lógico. Mas que eles vão passar o rodo mesmo. Boa sorte pra você que vai tipo pra banda aí, não vou nem falar, é o tipo da concorrente. Azar o seu. Leva o álcool em gel na bolsa e vai ser feliz. Vai. Bom, e até a próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, as secretarias estaduais devem enviar, né, para o Ministério da Saúde os planos de contingência para prevenir e atender eventuais casos suspeitos de coronavírus. Tá vendo? Então, todo cuidado é pouco, 6h05. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Programa 18 horas no ar para você. 18 horas. Olha só, tá chegando na redação agora. Nós vamos abrir, né, com uma notícia do presidente Jair Bolsonaro, que decidiu, agora há pouco, nesta quinta-feira, exonerar aí o ministro Gustavo Canuto do Desenvolvimento Regional. Ele será substituído pelo atual secretário de Previdência e Trabalho, que é o Rogério Marinho, principal articulador da reforma da Previdência. A troca foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União, publicada no fim da tarde de hoje. Esta é a 5ª demissão de um ministro desde que Bolsonaro assumiu o governo. Não estou falando? Esse ministro realmente, eu vou te contar, olha. O Canuto já estava desgastado com Bolsonaro desde o ano passado. O presidente vinha aí se queixando, né, do seu desempenho e já cogitava retirá-lo da pasta. E segundo os aliados do presidente, o movimento deve dar início a uma reforma ministerial. Oxalá, né? Era um ministro bem apagado. Era muito, né? Como fala Carinho. A saída de Onyx Lorenzoni da Casa Civil já é dada como certa, mas o Planalto ainda procura um substituto para o cargo diante da negativa do Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, em assumir esse posto. Também acho que ele tá certo mesmo. Tá certo. 6h07. 18 horas. Bom, continua a novela, né? A novela aí dos combustíveis. Sobe, desce. Novela mexicana. Vamos para mais um capítulo. Bom, então desde amanhã de hoje, né? A gasolina está 4,3% mais barata e o diesel 4,4% nas refinarias. Foi a 4ª redução só este ano, mas os preços nos postos continuam elevados e extorsivos, abusivos e tudo mais. Em Manaus, a média de preço do litro da gasolina comum é de R$ 4,79, mas tem posto comercializando a R$ 4,99. Então fica ali, né? Beira aqui, beira ali. Alguns centavinhos aí, pra né? Cá, pra lá. Pois é. E o presidente Jair Bolsonaro voltou hoje a desafiar os governadores a assumirem parte da responsabilidade pelo preço da gasolina, do etanol e do diesel no país. Ele disse que se sente fazendo papel de otário, entre aspas, né? Ao reduzir o preço dos combustíveis nas refinarias e a queda não chegar às bombas. Ele falou o seguinte, abre aspas, eu estou aqui fazendo papel de otário. Quanto é que vai baixar na bomba para o consumidor? Perguntou ele, né? Questionou o presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu vi um comentário hoje, né, de alguns especialistas dizendo que essa é uma medida que não vale de coisa alguma, porque iriam incorrer os governadores em crime de responsabilidade fiscal se zerassem, como falou o presidente, né, zerassem os preços aí. Mas enfim, o governador do Acre, por exemplo, o Gladson Cameli, ele progressista, né? Ele não parece que não sabe disso não. Ele foi o primeiro governador a aceitar o desafio e afirmou topar, né? Vamos topar esse negócio logo aí, vamos baixar o ICMS dos combustíveis, se o presidente também zerar os impostos federais incidentes sobre os combustíveis. O Cameli diz que vai compensar a perda da receita com os cortes de despesas. E com isso, o litro da gasolina comum cairia aí para cerca de R$ 2,61, seria o mundo perfeito para todos nós, né? Exatamente. Maravilha. E aqui no Amazonas, o governador Wilson Lima é contra, né? Claro, a redução do ICMS sobre os combustíveis. Então, o Wilson Lima, o nosso governador, ele é contra, ok? Como propôs aí Bolsonaro, alegando que o ICMS incide sobre os combustíveis representa 20% de toda a receita do Estado. Abrir mão dessa dinheirama toda comprometeria as finanças do Estado, segundo o nosso governador Wilson Lima. Ele só não falou, né, que alguém aí tá ganhando dinheiro. Sim. E muito nessa confusão em torno do preço dos combustíveis. Eu não sei quem é. Mas depois que a gasolina sai da refinaria, o preço triplica com impostos
e com a ação das distribuidoras, né, o percentual fixado pelos postos de combustíveis. Então, muita atenção nisso. Pois é, a gasolina sai da refinaria, Cid, a R$1,92, 95 centavos por aí. Passa pelas distribuidoras, chega aos postos, vem aí os impostos e o consumidor vai pagar o quê? R$4,79 e até R$4,99. Mais do que dobra aí o valor entre a refinaria e o consumidor. Isso não está correto, né? No mínimo injusto e imoral, e é o que provoca uma grande sangria no orçamento dos brasileiros. E por falar nisso, né, o preço dos combustíveis reflete diretamente nos custos dos produtos que dependem de frete para chegar ao consumidor. Gasolina, diesel, preços elevados, todos os produtos acabam chegando muito mais caro nas nossas casas, né? Encarece tudo, porque o Brasil anda em rodovias, né? Lógico. Em estradas, então encarece tudo. Encarece tudo. 6h10 em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Cidades. Bom, e nós voltamos a falar da crise na saúde do Amazonas. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, foi condenada pela Justiça do Amazonas a fornecer diagnósticos para seus pacientes em um prazo de até 100 dias úteis, para que as providências requeridas sejam adotadas, sob pena de multa diária, que varia de 6 mil a 6 milhões de reais. A repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. O Ministério Público do Amazonas, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, está obrigando o Estado do Amazonas a dar uma solução definitiva às deficiências nos serviços na área de patologia clínica, medicinal, laboratorial da Fundação SECOM. Com a decisão, as biópsias, exames que determinam com precisão se o caso é câncer, deverão ser concluídos em até 30 dias, como explica a promotora de saúde, Silvana Nobre. Então, agora, além de ser lei, o Estado tem uma determinação judicial para que dê conta desses pacientes, que dê assistência que o paciente precisa no tempo máximo de 30 dias. Porque há casos em que esses pacientes têm que ter um diagnóstico de 15 dias, de 20 dias, mas é fato que, no máximo, será de 30 dias essa fila de demanda reprimidas da patologia clínica. O Ministério Público estabeleceu um prazo de 100 dias úteis para que as providências requeridas sejam adotadas, sob penas de multa diária que variam de 60 mil até 6 milhões de reais. Para estruturar o quadro funcional do hospital, o Estado terá que contratar novos funcionários para todos os cargos vagos de técnicos em patologia clínica. Também deverão ser providos todos os cargos vagos de médicos patologistas. Também foi determinado que o montante de material coletado para exames de biópsias, tanto de pacientes vivos como os dos que já faleceram, sejam concluídos com as devidas expedições de laudos no prazo máximo de 60 dias. Nathalie Moraes para o 18 horas. Só para reforçar aqui a informação, a multa diária varia de 60 mil a 6 milhões de reais. E em resposta a essa decisão judicial em ação civil pública quanto à redução de prazo para emissão de laudos e biópsia, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FSECOM, informa que tem tomado várias medidas para dar maior celeridade nos resultados dos exames, ações tomadas, segundo a Fundação, já anteriormente à determinação da Justiça. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ontem nós mostramos aqui no 18 horas que o trânsito de Manaus ficou ainda mais complicado com o retorno das aulas nas escolas públicas, ok? Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, 350 agentes de trânsito estariam nas ruas orientando os motoristas na tentativa de diminuir os problemas com o retorno das aulas. Mas parece que isso aí não foi o suficiente não, viu, Carlão? Os motoristas reclamam da falta de atuação dos agentes de trânsito. Olha, faz tempo que eu não vejo essa turma. Principalmente nos horários de pico. Temos mais detalhes sobre isso na reportagem de Júlia Gomes. Com o
retorno das aulas, é normal que aumente os congestionamentos. Quem precisa circular pelas avenidas que concentram escolas e faculdades acaba enfrentando um trânsito complicado. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, 350 agentes de trânsito estariam nas ruas orientando os motoristas nesse período. Mas para os motoristas manauaras, está difícil encontrar um agente nas ruas, como afirma o pastor Fábio Souza. Pelo menos eu não tenho visto, né? Eu levo minha filha à escola, vou buscar e não vejo. Nos horários de pico, eles deveriam estar lá para auxiliar, né? Com o retorno das aulas nas escolas estaduais e municipais, o Instituto Municipal de Trânsito estima um aumento de 20% no número de carros circulando nas ruas de Manaus, principalmente em avenidas que concentram colégios. Para o autônomo Diego Anielo, tá difícil andar pela Avenida Djalma Batista. Falta mais organização deles, porque tem ponto aí que tá muito ruim. Djalma Batista ali, na hora que a escola ali perto do Milênio, caótico o trânsito ali. Fica complicado. Os motoristas também não têm consciência, né? Ocupa as duas faixas, a da direita e a do meio, fica só a faixa da esquerda. E é o horário que tá todo mundo saindo, todo mundo indo almoçar, então fica complicado. O Daniel Falcão é motorista, conhece bem o trânsito de Manaus e reclama da falta dos agentes nas ruas e da atuação deles. Quando tem alguma situação errada na rua, em vez deles conscientizar, que é o objetivo principal deles, preferem multar, fica escondido multando todo mundo. Em vez de conscientizar, tem muita escola aí que as pessoas fazem fila dupla, que não pode, mas em vez deles conscientizar, não, eles ficam escondidos multando em vez de ajudar o trânsito a fluir, né? Júlia Gomes para o 18 horas. Ai, esse problema de trânsito travado aí, congestionado, tem a ver com a falta de estrutura de Manaus, né? Com a crescente frota, que aumenta aí 50 mil carros todos os anos. Tem noção de que é 50 mil carros? A Maripiranga aqui, por exemplo... Bastante. Né, virou mão única. Essa outra aqui, que era Paraíba, como é que chama agora? Humberto Calderaro Filho, virou mão única. Eu não entendo até hoje por que não fizeram isso com a Constantino Nery e com a Djalma Batista. Sabe? Mão única? Mão única. Uma vai, outra vem. Uma vai, outra vem. Sim. Pelo menos, no meu entendimento, talvez funcionou muito bem para essas duas aqui, por que não funcionaria lá? Falta engenharia de trânsito. Não, engenharia de trânsito não existe aqui, pô. Isso aí é brincadeira. Eu acho o seguinte, né, que falta mesmo é pulso, meu amigo, porque, bom... Depois eu comento isso, vai. Deixa pra 6 horas e 16 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 até às 7 da noite, 18 horas. 18 horas. E o prefeito de Manaus, Arthur Neto, baixou o decreto mantendo em R$ 3,80 o valor da tarifa do transporte coletivo. O prefeito reconheceu que não tem como reajustar a tarifa com a atual qualidade do serviço de transporte público, que é reprovada pelos usuários com certeza. Pois é, além de manter a tarifa congelada, o prefeito anunciou que até junho 300 novos ônibus serão entregues, sendo mais um passo para a recuperação aí do sistema. Eu tô continuando nas minhas orações aqui, né? O sistema de transporte público, meu irmão, sério, é coisa ruim. Nossa Senhora. Que é complicado ajudar. Não, em qualquer lugar do Brasil, né? Mas aqui é travado especial. O negócio. Os caras querem aumentar preço, bicho, não aumenta a qualidade do serviço, é brincadeira. O transporte coletivo de Manaus é ruim. Muito ruim. É por isso que ele não vai aumentar, ele vai manter em R$ 3,80. Pelo menos isso, né? Não tem como reajustar aí a tarifa para um sistema tão deficiente, meu irmão. As empresas de ônibus recebem várias isenções fiscais e subsídios, mas o serviço prestado, volto a repetir, é péssimo. Precisa melhorar muito para ficar razoável. Pois é, e aqui no aplicativo Humano, o Sandro, tá todo mundo reclamando também. E o Sandro tá dizendo que não tem nem esses guardas que falam, os guardinhas, eles ajudam a fluir o trânsito. Ele tá falando que não. Mas não tem. São os limonetes, eles vivem aí só para multar a gente, né? E não ajuda em nada a fluir e a resolver a questão do trânsito. Karime, acho que perdeu, né? Muitos desses órgãos perderam a sensibilidade do que realmente vieram a prestar um serviço público. O serviço não é de arrecadação. Eles viraram um sistema de arrecadação. Virou isso. Não é um serviço público, exato. 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite. Política. Muito bem, olha só, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas arquivou o pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida. Apesar de ter sido publicada no Diário Oficial, o arquivamento ainda pode ser revertido. Detalhes com o nosso repórter Azaf Augusto.
Os deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas vão recorrer da decisão da mesa diretora da Casa de arquivar o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. O arquivamento aconteceu no primeiro dia de sessão do ano, no final do expediente de ontem. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Péricles, disse que analisou o pedido de afastamento e achou genérico. Ele também disse que leu o parecer da Procuradoria da Assembleia e concorda com o arquivamento. Nós sabemos que se for pela má gestão pública impeachment um governador, acredito que praticamente todos do país serão impeachmentados, assim como os prefeitos também. Porque a má gestão, infelizmente, é isso que precisamos combater no nosso país, a má gestão, a corrupção e cobrar transparência do poder público. Depois que eu li o pedido de impeachment, eu vi, como disse, genérico, entendeu? E me manifestei pelo não impedimento, porque é algo extremo, né? Talvez uma ação de improbidade, algo para atacar essa má gestão, talvez fosse o melhor caminho. O deputado Wilker Barreto disse que vai recorrer do arquivamento do impeachment. Isso não arquivou, não. Rejeitado pelo presidente. Nós temos 5 dias após o recebimento para recorrer. Recorrendo, isso vai para a CCJ. Negado ou aprovado, isso vem para o plenário. É o rito de um processo de impeachment. E aí, se vão votar no mérito, é de cada deputado. Eu passei a manhã toda cobrando a legalidade do arquivamento. O que eu escutei aqui foi só mérito. De vamos dar um voto de confiança para o governador, não é justo, ou seja, eu aqui escutei discursos emocionados de apoio ao governo. E Dermilson Chagas disse que a maioria dos deputados nem chegaram a ler o pedido de impeachment. O que estão dando é uma carta branca para o governador continuar fazendo o que está fazendo, ver a situação do nosso estado minguando em relação a assalto, a sequestro, desvio de dinheiro, e nada é feito. Então isso realmente só nos entristece, porque 2 deputados estão tomando as providências em relação ao impeachment do governo, à fiscalização do executivo. Não posso responder pelos outros que, lamentavelmente, concordaram, assinaram, principalmente a mesa assinou concordando pelo arquivamento, sem ler a matéria, sem dar a ciência do que foi realmente relatado pela Procuradoria, para dar notoriedade à população. Azaf Augusto, para 18 horas. 6h22, o melhor mix do Brasil é aqui. Olha só, 3 meses depois de lançada Don't Start Now, de Dua Lipa, finalmente entrou no top 10, top 10 da parada de singles norte-americana. Essa faixa vai estar no Future Nostalgia. A gente já falou desse disco aqui, né? É verdade. Próximo álbum da cantora. Subiu aí 6 posições e acabou em 9º lugar. Tá muito bem, obrigado. Pois é, e o top 10 de resto seguiu bastante parecido com o da semana passada, com The Box, de Rude Rich, ficando mais uma vez no topo do ranking pela 4ª semana. E Life is Good, do Future, na vice-colocação. Mas vamos lá, abrir a playlist da noite com Dua Lipa, Don't Start Now. Playlist 18 horas. Muito bem, são 6h25 em Manaus. O melhor mix do Brasil é aqui. Você conferiu mais uma na playlist de hoje, a Dua Lipa, Don't Start Now, aqui em 100,7 no 18 horas, hein? Mix. E hoje, enquanto fazia a defesa do governo na Assembleia Legislativa, a líder de Wilson Lima, a deputada Joana Dark, lembrou que antes, quando era defensor público, Carlos Almeida cobrava a abertura de uma CPI na saúde. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Azaf Augusto. Durante o debate sobre o arquivamento do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida, a líder do governo na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputada Joana Dark, lembrou que quando o vice-governador ainda era defensor público, ia várias vezes ao plenário pedir providências e até uma CPI na saúde. A declaração foi dada pela parlamentar para questionar o deputado de oposição, Dermilson Chagas, que em 2017 e 2018 era o líder do governo de Amazonino Mendes. Na época que era líder do Amazonino e que tinha também problema na saúde,
Inclusive, na época, o Carlos Almeida, que era defensor, ele vinha muitas vezes aqui na Assembleia Legislativa exigir medidas, inclusive a assinatura da CPI da Saúde. Na época não foi assinada pelo deputado Dermilson e por vários outros deputados. Toda essa discussão foi feita durante o pronunciamento do deputado Augusto Ferraz, que fazia a defesa do governador, colocando a culpa dos problemas nos governos anteriores, mesmo depois de um ano de gestão de Wilson Lima. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Olha só, fabricantes de uniformes do Amazonas pedem o fim do contrato entre a Secretaria Estadual de Educação e uma empresa envolvida na máfia dos uniformes. O contrato sem licitação foi de quase 9 milhões de reais. No contrato com a Seduc, a empresa Nilcatex Têxtil, que não é daqui do Amazonas, vai produzir cerca de 900 mil uniformes escolares, mas acaba gerando emprego fora daqui. É sempre milhões, né? É sempre milhões, né? Milhões. Vamos saber mais detalhes dessa história aí na reportagem da Júlia Gomes. A Associação Empresarial da Indústria Têxtil e de Confecções do Amazonas entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado contra o governador Wilson Lima e o secretário de Educação Vicente Nogueira para pedir a suspensão imediata do contrato feito sem licitação com a empresa Nilcatex Têxtil, que não é do Amazonas. O contrato, no valor de R$ 8.700.000, é para a compra de uniformes escolares. A associação, que representa fabricantes de uniformes do estado, alega que o contrato é ilegal, não traz vantagens ao governo e provoca grande desemprego no segmento têxtil do Amazonas, que atualmente conta com mais de 50 empresas, como explica a presidente da associação, Kelly Yoshiara. Em torno de 10 mil empregos, mais a família de cada um. A ação diz que a Seduc encomendou cerca de 916 mil uniformes da empresa Nilcatex Têxtil, ao preço de R$ 11,40 para cada uniforme. Já a Associação dos Empresários do Ramo Têxtil aqui do Amazonas afirma que as peças poderiam ser produzidas por um valor menor. Com certeza conseguiríamos fabricar em torno de R$ 10,50. Já seria uma grande redução para o nosso estado. Já tramita na Corte de Contas do Estado um pedido de medida cautelar feito pelo deputado Dermilson Chagas contra o secretário Vicente Nogueira pelo mesmo contrato. Em 2018, a Nilcatex foi uma das 7 empresas condenadas pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica por formação de cartel em licitações públicas para a compra de uniformes, mochilas e materiais escolares, envolvendo secretarias de educação dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás, entre os anos de 2007 e 2012. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, em um mundo, cada vez mais digital, Manaus é um exemplo de limitação nesse tipo de serviço. E acredite, hein, o sinal de internet por aqui já foi bem pior. E eu lembro bem disso aí, né? Mas Manaus saiu da 86ª posição para a 74ª, né? Tá lá, né? Posição no ranking das cidades amigas da internet. Pois é, esse levantamento, Carlão, foi feito por um sindicato, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia de Serviço Móvel, Celular e Pessoal. Mas a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre essa história pra gente. Manaus tinha nota 2 em 2018 e passou para 2,3 em 2019. Esta foi a 4ª edição do ranking Cidades Amigas da Internet, que tem como objetivo identificar entre os 100 maiores municípios brasileiros aqueles que mais estimulam a oferta de serviços de telecomunicações aqui no país. O trabalho permite que os municípios verifiquem os seus status e identifiquem os pontos que requerem aprimoramentos. Uma melhor posição no ranking significa que o município está melhorando o acesso à internet do cidadão, trazendo investimentos, é claro, para a cidade. Manaus subiu 2 posições no ranking. As cidades amigas da internet são aquelas que mais estimulam a conectividade, com leis modernas e sem burocracia, nos processos de licenciamento para a instalação de antenas e infraestrutura de telecomunicações. Com isso, a expansão das redes é feita com a mesma velocidade do aumento da demanda. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E o aeroporto Eduardo Gomes é eleito o melhor da região norte na categoria de aeroportos que movimentam até 5 milhões de passageiros por ano. O terminal ficou à frente dos aeroportos de Natal, Cuiabá, Belém. No levantamento realizado pelo governo federal, o aeroporto internacional Eduardo Gomes recebeu nota 4,49, numa escala de 1 a 5, na pesquisa de satisfação do passageiro e de desempenho aeroportuário do quarto trimestre, realizada pela Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura. Na categoria de aeroportos que movimentam até 5 milhões de passageiros por ano, o terminal ficou acima da meta de 4 pontos, definida pelo governo federal, e à frente dos aeroportos de Natal, que ficou com 4,39, Cuiabá 4,29 e Belém com 4,26. Eu queria muito, mas muito, ouvir uma pesquisa com as pessoas de Manaus, o que elas acham do nosso aeroporto. Quem que... Né? Como é que foi feita, né? Exatamente. Aquele deserto ali que... Enfim. Segue. Vai, e 30. 18 horas. Muito bem, vamos seguir então, né? Olha só, o 5 Seconds of Summer entrou nesse meio de semana aí com grandes novidades. Atenção aí, fãs do 5 Seconds of Summer. Pois é, o grupo australiano revelou ontem detalhes do próximo álbum, chama Calm. É um pedido pra mim, Calm, né? Que está agendado para chegar às lojas no dia 27 de março e também divulgou mais uma faixa inédita chamada No Shame. Mesmo nome da nova turnê do grupo. Bom, além do single, a banda também mostrou a capa do novo trabalho e a tracklist, que vai ter 12 faixas. Vamos agora para a segunda da playlist da noite, 5 Seconds of Summer, Easier. Playlist 18 horas. Vamos juntos aí no melhor mix do Brasil, mais uma que você conferiu aqui, né, no 18 horas, na playlist, inclusive é o 5 Seconds of Summer, Easier. Mais uma pra nós. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, a portaria do ICMBio, Instituto vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, autorizou a pesca esportiva em unidades de conservação ambiental em todos os biomas do país, olha aí, incluindo Amazônia e Pantanal. Essa medida era uma antiga reivindicação do setor de pesca esportiva, que atrai milhares de turistas todos os anos e que movimenta aí cerca de 3 bilhões de reais, de acordo com a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, a ANEP. Pois é um mercado realmente gigantesco, bilionário, que movimenta mais de 700 milhões de pessoas e cerca de 200 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Isso de acordo com dados do Banco Mundial. E este é o cenário da pesca esportiva, que vai ser debatido hoje aqui no 18 horas. Estamos recebendo o empresário, consultor de turismo de pesca no Amazonas há mais de 20 anos, Tony Neto. Muito boa noite, seja bem-vindo à Rádio Mix, ao programa 18 horas. Poxa, boa noite, é um privilégio muito grande de estar aqui. Falar sobre a pesca esportiva realmente é fundamental, esse turismo que vem crescendo cada vez mais. Então, debater o futuro que desenvolve recurso para o Estado sempre é um debate muito bom e prazeroso. Obrigado pela oportunidade. Imagina, e qual é o impacto aí, né, na prática dessa medida do governo federal que vai liberar a pesca esportiva nessas unidades de conservação? A portaria 91, que foi agora feita recentemente, é uma portaria que realmente ela visa, no contexto maior, o aumento do potencial de pesca, né? Porém, quando se trata de reservas, parques nacionais, porque a portaria está vinculada não para parques estaduais, para parques federais. Temos um exemplo aqui, que é o Parque Nacional do Jaú, né? Que é onde... Exatamente. Um lugar maravilhoso, que há muito tempo já é um parque, o maior parque do Brasil, poxa, inclusive, né? Ele era de preservação já, né? É uma área de preservação federal, né? Então, eu citei ele porque é um exemplo bem interessante, né? Porque lá já teve pesca esportiva ilegal há muitos anos atrás. Então, hoje a gente tem a possibilidade de você trabalhar o desenvolvimento da pesca em áreas protegidas, áreas com ou indígena ou quilombola. Essa é o grande
Que seriam ocupadas por comunidades tradicionais, é esse nome que eles colocaram, né? Exatamente. Que aí seriam quilombolas, seriam indígenas, que vocês poderiam conviver. Como é que você pensa que vai fazer esse trabalho? Como é que isso vai ser desenvolvido? Eu acho que, a princípio, a gente tem que ter o desenvolvimento da comunidade local. É a primeira coisa. E para você atender um turismo em comunidades e rios de preservação, você tem que, primeira coisa, delimitar as verdadeiras áreas que você pode realmente fazer a pesca esportiva, né? Dentro das unidades estaduais, cada unidade tem a RDS, que é a parte que você pode fazer a pesca, a observação de pássaros, que é um turismo que está crescendo igual a pesca também, né? Isso pessoas oriundas de outros países, né? Principalmente, não? Principalmente, né? Hoje, a pesca, ela tá mais nacional do que estrangeira. Há uns anos atrás, a pesca com o pessoal de fora realmente bateu os recordes, né? Só que com o passar do tempo, o pescador estrangeiro é um pouco mais exigente, ele quer ir para as mais postas isoladas. E o preço também, né? A gente perdeu essa origem, esse mercado, esse pescador internacional, por quê? Qualidade? Não, eu acho que a quantidade de pousadas de pesca, de barco-hotéis hoje é muito grande. Então, qual seria a primeira coisa que a gente tem que fazer? Treinar nossa base. O que é a base? São as pessoas que fazem parte do turismo. O receptivo, né? O receptivo, né? Todos os barcos têm que estar regulamentados lá no IPAAM. Bacana. Pagando a sua taxa lá para a Secretaria do Meio Ambiente, né? E as comunidades que são nesses rios de reserva têm que ser treinadas. O turismo hoje, nós estamos em cima do ouro e às vezes a gente não sabe usar. Tony, então vamos fazer o seguinte, vamos falar aqui uma coisa que explicita melhor isso. Os números como é que tá os números da pesca esportiva hoje? Olha, Amazonas. Hoje são números que crescem cada vez mais, né? Para você ter uma ideia, a quantidade de operadores que tem e de pousadas de pesca que tem, nos últimos 5 anos quadriplicou. A gente está falando de quantas pousadas, em média? Olha, hoje já tem no estado do Amazonas mais de 40 pousadas de pesca. E os donos normalmente vêm de fora, eles vêm aqui explorar e eles montam esse sistema, ou é o pessoal daqui mesmo que está montando isso daí? Como é que é? Olha, as duas coisas, né? O Poxo Caboclo, o Poxo Ribeirinho, que já pescava Porto Cunaré tradicionalmente, ele começou a deslumbrar o turismo também. Ok, entendi. Isso é legal. Né? Mas voltando lá, números. Quanto que tem de arrecadação nessa história toda durante o ano? Olha, aquele número que, poxa, você falou, né, que são números aqueles são nacionais. Números, são 3 bilhões de reais nacionais, né? E 200 bilhões de dólares no mundo por ano. Olha, números é tão difícil a gente ter essa... mensurar. Não dá pra precisar. Mas a quantidade de pescadores hoje passa dos 10, 15 mil por ano no estado do Amazonas. Fazer uma conta. Quanto cada pescador gasta para fazer uma pescaria aqui? Olha, uma pescaria básica, a gente faz uma média assim, em torno de 5 mil reais, 4 a 5 mil reais. Era o que eu calculava. Geralmente os pacotes que são oferecidos, né, são de 5 dias de pesca e um dia de translado quando você vai e quando você Não volta. É uma brincadeira barata. Não é para qualquer. E qual é o principal entrave ou o que deve acontecer para deslanchar aí, para melhorar essa questão da pesca esportiva aqui no nosso estado? Olha, essa pergunta é muito bacana, né? Porque, na verdade, eu acho que a gente tem que, primeiro, ordenar os operadores de uma maneira séria, né? Criar taxas e fiscalização para que realmente possa ser controlado, porque tem uma coisa interessante aí, que é os pacotes de pesca e a cultura do amazonense e pescar, né? Poxa, a velha guarda que pesca aqui há 20, 30 anos ainda também não se tocou que tem que fazer o pesca e solte, que é soltar o peixe. Então não adianta você, abrir uma reserva dessa lá no Jaú
e o pessoal ir lá e tacar uma malhadeira, por exemplo. Aí não dá. Né? Ou trazer pra casa. Outra 8, 10 quilos. Exatamente. Esse tucunaré que o Paulo tá falando de 8 e 10 quilos, é muito raro pegar um desse ou ainda tem muito? Como é que é isso aí? Olha, ainda tem muito. Ainda tem muito peixe grande aí. Nesses parques, o Poço Jaú, o Parque Nacional do Jaú, com certeza eu acho que o recorde mundial tá ali dentro. 13 quilos. 13 quilos e 300. Eu acompanho o Tony na Sem história de pescador. Cada foto maravilhosa que dá vontade de sair correndo pra pescar. Eu só tenho um problema, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Essa é uma boa pergunta. Existe alguma restrição para o pescador, por exemplo? Porque eu não sei soltar o peixe, eu quero comer logo. Vocês identificam para levar porque é uma aventura, né? Então, tem alguma restrição que o cara é barrado? Não, você não pode. Existe isso? O cara vem lá dos Estados Unidos, States of America. Tem essa possibilidade? Olha, se ele tiver com coronavírus, não pode. Pronto. É uma delas, é uma barreira, né? Boa, essa barreira é forte. olha, essa pergunta é boa porque a pesca amadora, ela tem que ser efetuada com a carteirinha, né? Você tem que tirar a carteirinha de pesca amadora que ali em todo o território nacional, né? Então, essa pesca amadora, ela por lei, ela deixa você viabilizar 10 quilos de peixe mais um exemplar, né? Só que para essas reservas, aonde realmente você tem um bioma mais sensível, aonde você tem muitas nascentes, aonde você tem o poço-peixe em mais abundância, eu acho que teria que ser a cota zero, que é um assunto bem interessante, que já tem em alguns estados. Hoje a pesca esportiva na Argentina tem mais de 200 hotéis de pesca na Argentina. Cresce muito, né? Eles fizeram a cota zero tem mais de 10 anos atrás. O peixe cresceu, o turismo triplicou. E a cadeia do turismo é muito complexa. Essa é a ideia, né? Esse é o objetivo. Movimenta muito dinheiro, né? Muito. E existe alguma instituição nacional de pescadores esportivos aqui, internacionais? Vocês trocam figurinhas? Como é que é isso? Sim, assim, nos últimos anos, muitas associações vêm sendo feitas, né? Em âmbito estadual, em âmbito federal, mas não tem, assim, uma grande associação que realmente preenche todos os pescadores. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma que tem mais de 30 milhões de membros, para você ter uma ideia. Pois é, porque porque uma representatividade dessas fortes poderia sim ditar regras para esse tipo de turismo, alavancar não é? o processo. Né? Olha, uma outra coisa, um tempo atrás, um amigo resolveu fazer um trabalho com isso, foi o Rogério Bessa, você conhece bem? Sim. Esse trabalho também surtiu bastante efeito na divulgação desse nosso produto, que é a pesca esportiva, principalmente do tucunaré, né? Tem até um campeonato aqui. Exatamente. Inclusive, vai ter um campeonato agora por Barcelos, né? Que é um campeonato internacional, né? Muito bacana esse incentivo lá da prefeitura, porque realmente é um evento que vai trazer gente do Brasil inteiro, gente de fora. Eu lembro que veio aquele japonês, como é que chama ele? O Nakamura? Ali é o professor, ali é o professor. Mestre, né? Ali é o mestre. Lá em Barcelos, quais são os principais lagos mais piscosos assim da região? Rios e lagos, assim, que tem uns destaques, assim, que o mundo inteiro quer vir ver, quer vir pescar, dar uma pescadinha. Olha, o Rio Negro realmente é lendário, né? O Rio Negro, o recorde mundial tá lá, né? O tucunaré Açu, que é o maior que nós temos, né? Foi esse de 13 e pouco, você falou? Foi ali entre Barcelos e Santa Isabel ali, né? Então realmente o Rio Negro é o grande tchan. Balbina, ainda tá dando alguma coisa? Balbina sempre dá os peixinhos, olha. Eu peguei tucunaré de 5 quilos em Balbina. Né? História de pescador. Começou. Olha, a gente não queria ir pra esse lado do pescador, né? Senão eu vou falar voltar pra entrevista. Senão eu vou falar também aquilo que eu peguei ali. Eu também, vou já contar minhas histórias no Rio Urubu. Vamos deixar pra lá. Rio Urubu, show de bola. Fala aí, não? Grande matriz ali, muito peixe grande ali. Tem, ali é maravilha. Só que os caras ali fazem o seguinte, depois conta. Tá pra lá. Hoje eu tô cortando minhas histórias aqui. Sem história de pescador, pelo amor. Vambora. Agora o senhor estava falando de outro turismo, dos pássaros, né? Também há um grande potencial. O que falta para desenvolver essas matrizes aí? Olha, falta realmente desenvolver a ideia, né? E realmente treinar os colaboradores. Hoje, a gente precisa treinar
as pessoas que estão nos municípios para poder fazer o receptivo. Se você chegar hoje num centro, num CAT de Figueiredo, por exemplo, eu duvido você achar um guia que fale 2 línguas. É muito difícil. O bilíngue é difícil mesmo. Então a gente tem que achar esse desenvolvimento para poder fazer o receptivo, porque o turismo de pássaro, de observação, né, principalmente o de pássaro, ele é muito específico. Só que a quantidade de observadores que tem é gigantesca, né? São os números até maiores do que a pesca. Nossa, maior ainda Maiores esses números do que a que a gente pesca. falou, imagino. E falar nisso, quais são os recordes do tucunaré aqui? Olha, o recorde mundial é em Santa Isabel, né? Santa Isabel do Tumã? Não, Santa Isabel do Rio Negro ali. Do Rio Negro, tá. Um pouquinho abaixo. Essa faixa de 13,3 kg aí foi o recorde que é de um brasileiro. E quem é esse? Paulo Castro. Exatamente. Paulo Castro Carlão. Paulo Castro, lá no Esse mesmo. No Rio Purus. Não sei nem se tem peixe lá no Rio Purus. Tem peixe no Rio Purus? Tem, muito peixe. Eu pesquei lá. Vai, além do começou. tucunaré, hoje está crescendo a pesca do pirarucu, aquela Zagaia e da... Isso não pode ser um plus, não? Os caras virem pra cá pescar e aprender a usar, manobrar uma zagaia? Pois é, aí eu acho que é o dono do caboclo amazonense, né, parceiro? Não tem jeito, né? Pois é. Isso nasce da alma, não tem como. Foi até uma questão de sobrevivência para poucos, também, né? Para poucos. Hein, a pergunta que eu ia fazer, desculpa interromper até, mas assim, o que nós temos hoje já previsto, né? Para este ano de 2020, como é que você está enxergando 2020 para a pesca esportiva aqui no Amazonas? Olha, esse torneio que vai acontecer agora em Barcelos é muito bacana, né? Porque quando é mesmo? É agora finalzinho de fevereiro, dia 22 ou 23. Agora já. E quem quer participar, como é que faz? Olha, tem que entrar, em contato ou com a prefeitura, né? Lá de Barcelos, e tem também um amigo nosso que é o Carlos, que está fazendo toda a parte de divulgação do evento também, né? Mas pela prefeitura você pode também fazer a sua inscrição. Bacana. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Horas. Falamos com um empresário, consultor de turismo de pesca no Amazonas há mais de 20 anos. Tony Neto, uma ótima noite. Obrigada. Obrigado, Tony. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Tô à disposição sempre. Falou, meu irmão. Valeu. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Boa noite. 18 horas. Olha só, em Justin Bieber, né? Olha, esse cara é bacana, hein? Se tornou aí o primeiro artista da história a chegar à marca de 50 milhões de inscritos no YouTube. Foi na plataforma de vídeos, né, que Justin começou a ficar famoso. Né, pois é, em 2007. Ele tinha 13 anos, Cid, você lembra? Eu lembro. Lembro, claro. Justin conquistava aí os primeiros fãs a gravar covers de artistas. Olha só quem ele pegou, só ferinha, né, mano? Justin Timberlake, Alicia Keys, Chris Brown. Ainda adolescente, ele foi disputado pelo próprio Timberlake e Usher, que levou o garoto pros palcos, né? Viam aí em Justin todas as qualidades de uma futura estrela. Pois aí, Justin Bieber escolheu Usher como mentor, isso é lógico, né? Em 2009, gravou o primeiro EP, My World, com One Time. Justin rapidamente virou uma estrela e a partir daí desse lançamento construiu a carreira dele repleta de sucessos que a gente conhece. Seguimos para a última do playlist da noite, Justin Bieber, Sorry. Playlist 18 horas. Melhor mix do Brasil, 6h56, Justin Bieber, Sorry. Essa foi a última que você conferiu aqui no playlist de hoje, é claro. 18 horas. Muito bem, 6h56 em Manaus. Vamos saber como está o tempo, né? A previsão do tempo. A garota do tempo já está pronta. Karime Leão. Karime. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, a noite segue aí com pancadas de chuva, tá? A mínima pode chegar a 24 graus, a máxima não passa de 31 graus, mais uma noite amena aí. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar é de 75%. Mix. Muito bem, Karime Leão, vamos, né, finalizando, começar, né, o começo do fim aí, vamos lá. Já estamos aqui com Amy Luciane
também nossos convidados para a melhor banda de carnaval do estado, do Brasil e do mundo. Quem será que vai estar, como é que é? Trabalhado na purpurina. Todo trabalhado na purpurina com a gente. Pra mim tem que ser quantos quilos de purpurina pra mim estar trabalhado na purpurina? Não tem problema, a gente arruma purpurina para todos. Então vamos lá, ó. Rosalva Andrade e o Arthur Tapajós. Qual será o setor que a Karime vai estar na banda da Mix, né? Onde será? Camarote. Olha aí. Karime é gatinha camarote. Tem que ter a etiqueta aí, pessoal. A etiqueta carnavalesca é importante. Tem que ter, Vamos esquecer. A etiqueta carnavalesca é muito importante. É bom lembrar que, como aqui a galera não é muito chegada por purpurina, a gente vai de talquinho mesmo, maisena, sabe aquela... Não, mas vai ter isso. Vai ter, vamos todos trabalhados na purpurina. Isso não se preocupa. Vambora, galera. Agora seguimos para... O editorial 18 horas. Vai, Carlão. Editorial 18 horas. Hoje informamos sobre a abertura das áreas de preservação ambiental para a pesca esportiva na Amazônia e também no Pantanal. No Amazonas, a pesca esportiva é hoje o maior atrativo de turistas para o estado. São cerca de 30 mil pescadores por ano. Brasileiros e estrangeiros, esses turistas deixam no Amazonas cerca de 100 milhões de reais anualmente. Vários municípios já organizam torneios de pesca esportiva. A atividade já movimenta mais de 3 bilhões de reais por ano no Brasil. É uma atividade turística ecologicamente viável e que precisa ser sustentável para crescer. Os peixes fisgados devem ser devolvidos para os rios e lagos. E para os melhores pescadores, não há nada como fisgar um grande tucunaré. Também é preciso ter cuidado para manter vivos os rios e lagos e fazer com que a pesca esportiva gere riqueza e empregos no Amazonas por muito e muito tempo, ok? 18 horas. Agora sim, Karime Leão, fechando, né? Já. Fechou? Já, fechou. Fechou esse dia. Amanhã fechou. tem mais. Amanhã tem mais. Um beijo, gente. Muito beijo, obrigada. Sexta-feira. Caramba, Sexta-feira, olha aí. Hoje é quinta. Muito bem, continue bem aí. O melhor mix do Brasil é aqui. Partiu Daqui a circo. pouquinho tem mix tudo. Partiu o circo, Sidão. Valeu. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.